de fogo, vem queimando, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo o andamento deste culto, que seja o Senhor, meu Deus e meu Pai, a lançar por terras em nome de Jesus, Senhor. É pelo poder que há no nome de Jesus. Não aceitamos retaliações, não aceitamos nada, ó Deus, que venha impedir o fluir da Tua palavra neste templo, ó Pai, porque aqui nós estamos buscando ao Deus de poder, ao Deus da graça, aquele que pode todas as coisas, ó Senhor. Meu Deus, vai visitando cada coração aqui presente, cada família aqui representada, ó Deus, cada pai aqui representado, Senhor, que seja o Senhor tomar nas mãos e fazer a grande obra nesta noite, que seja o Senhor trazer, ó Deus, aquilo que está no coração de cada irmão aqui presente, que eles possam, ó Deus, saírem daqui leves, Senhor, sem nenhuma decova declaros, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está à frente, que o Senhor quebra grilhões, o Senhor derruba muralhas e tudo aquilo que nós apresentamos ao Senhor, Tu fazes, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, derrama nesta noite, derrama agora, Senhor, uma unção de poder, de refrigério, ó Deus, neste templo sagrado do Senhor, onde nós estamos levando a Tua palavra, onde nós estamos levantando louvores ao Senhor, Pai. Que cada um aqui, Pai, sinta o toque do Espírito Santo do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Natália. Soberano Deus, amado Pai, aqui está a Tua filha, Senhor. Pai, vai cobrindo ela do alto da cabeça às plantas dos pés. Eu sei que o Senhor já falaste ao coração dela, Senhor, que ela venha ser boca do Senhor aqui nesta noite. Pai, cubra o lar dela, o Murilo, ó Deus, tudo aquilo que é da Tua filha, Senhor. E que a palavra do Senhor seja, Pai, a boca da Natália aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, Senhor, igreja. Que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida. Você pode dar uma glória a Deus pela sua vida? Amém. Obviamente, eu não sou pai. Mas eu sou filha. E eu tenho um pai maravilhoso. Nós compartilhamos ele. E também tive um pai incrível. É diferente a gente ver a gente vê a reação das pessoas quanto ao Dia dos Pais, ao Dia das Mães, a certas datas comemorativas. Natal. Porque para uns, para quem tem, às vezes é incrível, é maravilhoso, que você vai celebrar mais uma data ali com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Para outros, às vezes, eles nem sequer chegaram a ter um pai. Nem chegaram a conhecer a mãe. Ou não tem família para comer o peru de Natal. Ou tem família e não tem peru de Natal. Mas Deus, Ele me abençoou, que por 13 anos eu pude ter um pai maravilhoso. Alguns aqui chegaram a conhecer. E alguns preferem ver que eu perdi um pai e eu não tenho mais. Eu prefiro ver que eu fui extremamente abençoada, que por 13 anos eu tive um pai que mudou a minha história. Não são todos que têm essa sorte, eu sei disso. E eu tive. Glória a Deus por isso. Mas aqueles que não têm um pai para celebrar hoje, ou às vezes não estão com seus filhos, ainda há motivo para comemorar. Amém? Porque o nosso Pai Celestial, Ele não nos abandona. A palavra diz que pode uma mãe deixar o seu filho, mas o nosso Pai, Ele jamais vai nos deixar. Porque Ele nos deixou um legado. Queria falar sobre isso nessa noite. Não vou demorar. Não preocupe, irmão. Não vai dar tempo nem de você cochilar. Dessa vez.
E nessa noite eu queria falar sobre legado. O que foi deixado para nós e o que nós vamos deixar. Alguém me falou uma vez que a gente começa de onde os nossos pais pararam. E eu fiquei pensativa nessa frase. E eu fui ver o fundamento. E na palavra de Deus nos fala justamente isso. Que a gente começa de onde os nossos pais pararam. Aí às vezes você vai pensar, poxa, mas meu pai não me deixou um tostão furado. Meu pai não me deixou nem educação. Para você foi mais difícil, porque você teve que começar do zero. Mas a sua descendência, os seus filhos, com certeza terão um legado muito maior. Eu tive um legado do meu pai. Ele faleceu tem 11 anos. E 11 anos não foram suficientes para pagar tudo que ele deixou para mim. Hoje, o que vocês estão vendo é a herança do senhor Sebastião de Paula Pimenta. Hoje, você é a herança do seu pai. Você é a herança da sua mãe. E os seus filhos são a sua herança. Às vezes, as próximas 15 gerações não vão conhecer o seu nome. Às vezes, não. A não ser que você seja um jogador de futebol, um artista famoso. Certamente, as próximas 15 gerações não vão conhecer o seu nome. Não vão conhecer o meu nome. Mas elas vão ter acesso ao que nós vamos deixar. A palavra nos fala que a bênção do Senhor alcança... Alguém me ajuda? São 10 mil gerações? São 10 mil gerações, não é verdade? As bênçãos do Senhor alcançam 10 mil gerações. Está certo, irmão Dário? 10 mil gerações. Amém? Está certo? Então confere. O que nós estamos vivendo hoje, as bênçãos do Senhor que nós estamos vivendo hoje, às vezes a gente pensa, poxa vida, mas está difícil pra caramba. Está apertado. Mas tudo que nós estamos passando hoje, Paulo fala que não se compara com a glória que há de vir. E às vezes essa glória ela pode vir nas nossas vidas e ela pode vir nas próximas 10 mil gerações. O que nós estamos vivendo hoje tem um impacto sobre as próximas gerações. Tem uma música dos Arrais que eu gosto muito. E ela diz o seguinte: que o meu nome morra com meu corpo e que o teu nome permaneça em tudo. O nome de Cristo, o nome de Cristo. Que nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o nome de Cristo permaneça para sempre. Amém? E tem alguns pais na Bíblia, em especial, queria falar deles hoje. E se você puder abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, né? Tem gente que está mais tecnológico. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22. Primeira Crônicas, capítulo 22. No versículo 6 e 7. 5 e 6, aliás. Primeira Crônicas, capítulo 22, versículos 5 e 6. Amém? Está intitulado que Davi faz os preparativos para edificar o templo. E aqui Davi já está quase entregando o trono para o seu filho Salomão. E Davi queria muito edificar um templo para o Senhor. Mas Deus vai e fala para Davi que não seria Davi edificar o templo, mas seria seu filho Salomão. E aqui fala, no versículo 5, porque dizia Davi,
Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Amém, até aqui. Salomão, a história diz que foi o rei mais próspero de todo Israel. Mas, digamos que ele pegou o negócio já bem adiantado. Davi, ele pega Israel, unifica Judá e a tribo de Israel, ele unifica o povo e conquista todas as terras em redor. Então Davi conquista, Salomão administra, recebe a herança, recebe Israel em boa situação, recebe a herança e administra de forma que ele multiplica tudo que Davi havia conquistado. Não em terras, mas em material mesmo. Israel viveu a sua glória durante o reinado de Salomão. E às vezes a gente vê que muita gente, sortudo, recebe uma herança magnífica do pai, recebe uma herança magnífica da mãe. O único ponto ruim da herança é que alguém precisa morrer para que ela aconteça, não é verdade? O Código Civil Brasileiro fala que a gente não pode negociar a herança de pessoa viva. Herança de pessoa viva não existe. Às vezes a gente vê o filho, de olho na herança do pai, que é muito rico, fala: não, essa terra aqui eu já vou vender, já vai ficar para mim. Não pode isso. Para que haja herança, alguém tem que morrer. Infelizmente. E aqui a gente vê que Davi, ele quer construir um templo para o Senhor. Mas Deus fala para ele: meu irmão, tem muito sangue na sua mão. Quem vai construir o templo é o seu filho, Salomão. Davi se conforma. E Salomão começa de onde Davi parou. No capítulo 23, está escrito que Davi, já velho e cheio de dias, coroa seu filho Salomão a rei. Rei sobre Israel. E lá em 2 Crônicas começa a falar de como foi o reinado de Salomão. E lá fala que ele faz diversas alianças, um administrador de visão. Se vocês puderem todos conhecer a história de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia depois de Cristo. É incrível. O que ele faz para quem é administrador, eu não sou, mas eu imagino que deve ser um exemplo. O que ele pega, ele multiplica. E ele gerencia tudo que ele tem. E ele pega, faz alianças e começa a construir o templo para o Senhor, para que ali a arca de Deus repousasse. E depois de 12 anos, salvo engano, o templo fica pronto. Caso alguém queira me corrigir, fica à vontade, mas eu acho que é 12 anos mesmo. O templo fica pronto. E ali Salomão faz uma oração de agradecimento ao Senhor por tudo que ele havia lhe dado e por tudo que iria acontecer ainda no dia da entrega do templo. O templo de Salomão, o de verdade. Sem querer espetar nossos irmãos, E eu estava refletindo esses dias que eu fui uma pessoa de muita sorte. Porque eu praticamente nasci num lar cristão. Minha mãe, quando eu tinha 1 ou 2 anos, ela havia se convertido ao Senhor. Desde pequeno eu lembro de estar ali na igreja, dormindo no banco da igreja, aquele banco de madeira, sabe? Aquele que é só você deitar.
E eu lembro da gente lá na igreja do pastor Moisés, lá no exército de Deus. E a gente cantando, que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Foi lá que minha mãe aprendeu, gente. E eu lembro de muito pequenininho, já estar ali em todos os cultos. Eu lembro até uma vez o pastor Moisés falando que tinha uma sombra negra na igreja. Eu fiquei arrepiado, porque eu era criança, não entendia essas coisas. O sangue de Jesus tem poder. Mas desde criança eu tinha essas experiências com Deus. Na adolescência a gente fica um pouco rebelde, né? E eu quis experimentar outras coisas. Mas eu sabia para onde voltar. E eu voltei. Mas há mais de 20 anos eu estou nos caminhos do Senhor. Estou velha. Alguns me conhecem aqui que eu usava fralda ainda. E eu tive essa sorte. Porque a minha mãe deixou essa herança para mim. Eu fico imaginando, gente, hoje eu tenho uma vida abençoada. Porque desde cedo eu fui orientada a seguir os caminhos do Senhor. Desde cedo foi me mostrado o que era lícito de acordo com a palavra, quem era Deus, o amor de Deus. Eu fui presenteada com uma família maravilhosa. O meu testemunho, graças a Deus, não é aqueles assim que as pessoas choram e falam, meu Deus, coitada dessa menina. Não. Foi incrível, toda a minha vida. Parece que todos os meus passos foram milimetricamente calculados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tive essa sorte. 16 anos conheci meu marido. Tem tempo também, né? Namorei e casei. Deus preparou o casamento, preparou a casa, preparou o emprego, preparou a faculdade. Irmãos, eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando isso para falar que a glória de Deus resplandeceu na minha vida porque eu recebi uma herança. Porque a herança do Senhor veio sobre mim logo quando eu era pequena. A minha mãe me ensinou, o meu pai me ensinou. Eu sei que não é assim com todo mundo. Eu sei que para muita gente é bem mais difícil. Quando a gente cria uma cultura e depois conhece a Jesus, cria uma cultura de meritocracia, que a gente tem que passar por cima de outras pessoas, que a gente, às vezes, é bulinado na escola, no trabalho, e vem para Cristo, a gente vem cheio de outros conceitos, cheio de outras ideias. Então, até que a gente aprende tudo que é certo, leva um tempo. Até que a gente aprende o que é família. Até que a gente aprende a ter uma família. É muito mais difícil. Mas eu queria falar para essas pessoas especificamente. Vale a pena. Para que a sua descendência tenha tudo que eu tenho hoje, muito mais. Para que a sua descendência tenha as bênçãos do Senhor que às vezes você não teve. O pai que você não teve. Que você possa ser a mãe que você não teve, que você possa ser. Ou às vezes os pais que você teve, que você não possa ser. Mas que você possa deixar uma herança para a sua família. Que você possa deixar uma herança para as próximas 10.000 gerações. Eu fui impactado e eu sou a primeira geração depois da minha mãe. Glória a Deus pela sua vida. E glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Porque da mesma forma que Davi deixou uma herança para Salomão, e Salomão multiplicou, que as próximas gerações, que elas possam multiplicar tudo que nós estamos construindo hoje. E amém, glória a Deus por isso. Quero deixar meus filhos em melhores condições ainda. Não digo nem financeiramente, mas que ele conheça o amor de Deus tão logo ele respire. Um dos pais é Davi.
E Salomão recebe a herança de Davi, administra, multiplica tudo, morre, seu filho Roboão assume o trono. E a partir de Roboão, eu fiquei até com preguiça de ler. Não sei se é pecado falar essas coisas, mas fiquei. Porque é um capítulo atrás do outro falando só de coisa ruim, só de desgraça. Porque aí fala assim, Roboão, lá fala que Roboão aumenta os impostos e é mal com o povo. E o filho de Roboão não temia ao Senhor e foi pior ainda. E o filho dele foi pior ainda. E o filho dele foi pior ainda. E até acabar Crônicas quase. Um ou outro que salva. Porque às vezes a gente recebe uma herança e não sabe administrar. Às vezes os nossos pais nos ensinam o caminho que nós devemos andar. Mas a gente fala, você não sabe de nada. Quem manda nessa bagaça aqui sou eu. E as coisas não vão muito bem. E aí começa uma sucessão de maldições. Quando a gente para de temer o Senhor, ao invés de nós distribuirmos para as próximas gerações as bênçãos, nós distribuímos as maldições. Mas a Bíblia fala que uma pessoa em específico é da descendência de Davi, e é Jesus. Queria abrir lá em Lucas 2, versículo 51. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Se você for um pouco mais à frente, no capítulo 3, vai falar toda a genealogia de Jesus. Você vai lá achar Davi no meio dela. A Bíblia fala de 34 gerações antes de Jesus. Lá em Mateus, salvo engano, fala... Não são 34. São mais. 14. Não vou fazer a conta, irmão, para não passar vergonha, mas é isso aí. E lá fala que Jesus é da descendência de Davi. Porque o que Davi fez lá atrás, Salomão fez lá atrás, quantas gerações depois veio Jesus? Houve um impacto. E a palavra fala que Jesus nasceu da Virgem Maria e José, a princípio, ficou com medo e para não envergonhar Maria, ele foge, mas o anjo alcança José, fala como é que é o plano mais ou menos, José volta, casa com Maria, os dois vão ao censo lá de Belém, Jesus nasce, cresce, e a palavra fala que Jesus crescia em graça, em conhecimento e em estatura. E aqui fala, no versículo 51, depois que Jesus ele vai para Jerusalém com os pais com 12 anos, e na volta, Maria e José meio que perdem Jesus, porque Jesus fica lá pregando para a galera. E Maria e José voltam, e a Bíblia fala lá no versículo 51, que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Aqui, desceu com eles e era-lhes sujeito. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, era sujeito aos pais. José não tem muitas referências na Bíblia, mas é um homem que eu admiro, porque, como diz um pastor Ariovaldo, ele diz que José era o único homem da Bíblia que podia chegar para Deus para conversar e falar, e agora? Vamos falar do nosso filho.
E a Bíblia fala que Jesus era sujeito a José. Se nós recebemos uma herança e devemos administrá-la para que as próximas gerações sejam alcançadas, nós devemos ser obedientes aos nossos pais. As bênçãos do Senhor vão nos alcançar e multiplicados serão os nossos dias de vida. Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que era Jesus, obedecia aos pais, quem somos nós para fazer o contrário? José, que era, talvez não, com certeza, tinha muito menos conhecimento que Jesus. Às vezes a gente acha que o nosso pai é matuto, que o nosso pai às vezes não fala direito, às vezes não tem um atacante, mas não tem estudo. Mas nada disso impede que nós sejamos sujeitos aos nossos pais. Não importa a idade que ele tenha. Se Deus, em forma de Cristo, obedeceu, nós também devemos obedecer. Amém? E Jesus recebe, da mesma forma, uma herança dos seus pais. De José, ele recebe o legado da profissão. Jesus, assim como José, era carpinteiro. A gente vê muita família de médico, né? Família de advogado, família de engenheiro, família de pastor tem também? Amém. Família de pastores. E Jesus formava ali com seu pai uma família de carpinteiros. Ele recebeu, Jesus recebeu uma herança do seu pai na terra. Olha que coisa incrível. Ele aprendeu a ser carpinteiro. E até os 30 anos nós não temos muitos registros do que Jesus fez na terra. Mas com certeza ali até os 30 anos ele exerceu a carpintaria porque seu pai havia lhe ensinado. E da mesma forma que ele recebeu uma herança de José, ele recebeu uma herança de Deus. Deus criou a terra, criou o homem pecou. Jesus vem para terminar o que Deus havia começado. Jesus termina, não sei se esse seria o termo, mas Jesus completa a obra de salvação. Jesus foi o segundo Adão. Jesus recebe a herança do Pai para vir e morrer por nós. E ele pega o seu legado e completa o seu legado. Glória a Deus por isso, né, irmão? E eu queria orar nessa noite para que todos nós deixemos um legado, mesmo que às vezes a gente não tenha recebido. Talvez, às vezes, nosso pai pode ter morrido, a gente pode não conhecer ele, pode ter, às vezes, nos abandonado. Mas a gente, se ele não deixou nada, a gente vai começar do zero e vai chegar em algum lugar. E às vezes, mesmo que a gente não tenha filhos, a Bíblia não cita família e filhos de Jesus, mas ele deixou um legado incrível. Mesmo que nós não tenhamos filhos, nós podemos e devemos deixar um legado para as próximas gerações. E nessa noite eu queria orar por cada um de nós aqui. Queria que vocês colocassem pé. Para que nós fizéssemos essa oração de herança, oração de legado para as próximas gerações. E para que Deus possa abençoar tudo que você já tem como herança para deixar e para administrar. Que Deus venha dar a cada um de nós a sabedoria que concedeu a Salomão. Que Deus venha dar a nós a mansidão que deu a Jesus, a direção, a disciplina. Para que as próximas gerações sejam alcançadas pelas nossas vidas, mesmo que elas não saibam o nosso nome. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui os teus filhos.
Deus, e mesmo que o homem falhe, mesmo, Pai, que nós tenhamos que começar do zero, o Senhor tem um cuidado especial com os órfãos. O Senhor é aquele Pai que não falha. O Senhor é aquele que mostra o amor genuíno àqueles que nunca conheceram. O Senhor é aquele que abre os braços e nos deixa te chamar de Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. É o Senhor que nos mostra o que é liberdade. É o Senhor que nos mostra o que é a vida eterna. E o Senhor deixou para nós uma herança. O Senhor nos diz que nós somos co-herdeiros do trono com Cristo. Co-herdeiros do trono com Cristo. Nós somos obra da tua criação, nós somos teus filhos. Deus, e que nós possamos aproveitar a herança que o Senhor nos deixou, a herança de salvação, herança de vida eterna, herança de uma vida plena, cheia de paz e alegria e justiça no Espírito, porque isso é o reino de Deus. Pai, que o Senhor venha alcançar cada coração que hoje, Pai, ficou decepcionado porque não estava perto do seu Pai na terra. Que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que o Senhor é o Pai que não falha. Que o Senhor venha acolher a cada coração, Pai, e mostrar com teu amor infinito que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor não falha. Deus, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui presente, para que as próximas 10.000 gerações sejam alcançadas através de nós, através desta igreja. Que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o teu nome prevaleça, Senhor, através das nossas vidas. Que nós sejamos os tijolos do muro da salvação, Pai. Que nós sejamos os tijolos, porque verão ainda muitos que serão postos acima de nós. Mas nós somos participantes da história do cristianismo na terra. E Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar a cada vida aqui, para que nós possamos deixar um legado, uma herança para os nossos filhos, e que a nossa descendência seja abençoada, que as próximas gerações sejam abençoadas, Senhor. Que elas conheçam o teu nome, como nós conhecemos. Que elas sejam ainda mais próximas de ti do que nós. Que elas sejam ainda mais abençoadas do que nós somos. Que elas te conheçam no nível ainda mais profundo do que nós conhecemos. Que elas possam provar do sobrenatural de Deus, mais do que nós já provamos. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque o que nós passamos hoje não se compara com a glória que há de vir. Não se compara com a glória que há de vir. Que nós sejamos, Pai, aquilo que o Senhor sonhou. Aqueles que o Senhor sonhou para esse tempo. Raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa. Que nós sejamos, Pai, a paternidade das próximas gerações. E que elas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, e me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, a sombra de cada montanha, eu não procuro por coroas
ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, no frenético acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Se vai valer a pena, vai valer a pena, se vai valer a pena mesmo, eu sei. Está valendo a pena, está valendo a pena, está valendo a pena mesmo, eu sei. Sabe, igreja, eu não conheço meu pai, nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas o mundo, as reviravoltas, as circunstâncias me fizeram conhecer uma outra pessoa que por muito tempo se tornou meu pai, por muito tempo foi o meu pai, por muito tempo esteve no papel de pai na minha vida. Só que o inimigo nunca fica satisfeito com um ministro de louvor, nunca fica satisfeito com alguém que está diante dos pés do Senhor. Ele nunca fica satisfeito com alguém que encontra a Deus e que verdadeiramente entrega sua alma, seu corpo, seu espírito para o Senhor. E esse ano eu tive a tristeza de perder essa pessoa que era meu pai. Mas ele não morreu não. Ele não morreu não. Muito pior, porque o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão tenebroso, tão sem propósito, porque é algo sem propósito, porque ele não está entendendo com quem que ele está mexendo. Ele está achando que ele está mexendo com alguém do mundo ou qualquer pessoa, mas ele está mexendo com um servo de Deus. Ele está mexendo com uma pessoa que ora, que jejua, que tenta fazer diferença nesse mundo. E o inimigo, ele colocou, sei lá, não tem nem nomes para falar, mas colocou alguém na vida do meu pai que retirou ele da minha mãe, que retirou ele de junto dela. E isso me deixou muito magoado, confesso para vocês. Só que o que eu entendo é que servir a Deus não são só flores. Servir a Deus também existem espinhos, também existem tribulações. Mas o que eu posso dizer do fundo do meu coração é que, apesar de eu não conhecer o meu pai biológico, de o inimigo ter tentado arrancar esse meu pai de mim, eu tenho fé e convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o maior pai que eu poderia ter na minha vida é Deus. O maior pai que eu poderia ter na minha vida é Deus. Quem fala comigo na madrugada quando eu estou triste é Deus. Quem enxuga as minhas lágrimas quando eu estou triste é Deus. E por mais que seja espinhento, por mais que seja dolorido, por mais que seja triste e difícil, é Deus que está no controle.
É Deus que está no caminho, é Deus que vai fazer, é Deus que vai transformar a situação. E eu tenho fé, e Deus já falou que o meu pai, que não é o meu pai, mas que Deus colocou como meu pai, e agora não é mais meu pai, vai voltar a ser o meu pai, porque eu tenho respeito com ele, como meu pai. E Deus falou, e Deus vai agir. E essa canção fala justamente isso, que não importa as tribulações, que não importa as tristezas, que não importa o que aconteça, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Está valendo a pena, está valendo a pena, está valendo a pena mesmo, eu sei. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vai, aleluia, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena te servir, Senhor. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena estar contigo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena sim, Senhor. Vamos estar ofertando. Vamos trazer o dízimo na casa do Senhor nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ao redor de cada esquina, sombra de cada montanha,